Amém? Foi solicitado que nós olhássemos os votos batismais, e um que eu gostaria de olhar em especial hoje é o número 24. Vocês devem ter a cópia na frente de vocês, ou no celular, ou no computador. É o voto número 24. Esse voto tem causado muitos problemas às pessoas no passado, então nós podemos ter uma interação. É uma classe pequena de batismo, então vamos interagir para chegarmos a um consenso e ter uma posição, né, nesse assunto. Então, tem 3 pontos aqui que eu queria discutir. Ponto 1, você acredita que em 11 de setembro de 2001, o poderoso anjo de Apocalipse 18 profeticamente desceu, marcando assim o início do julgamento dos vivos e o selamento dos 144.000? Número 2. Você acredita que, ao mesmo tempo, a chuva serôdia começou a gotejar aos sacerdotes do Adventismo, chamando-os para purificar o templo do Senhor? Número 3. Você também acredita que, ao mesmo tempo, o terceiro ai, representado pelo islamismo radical, chegou à história? Então, são esses 3 pontos do voto 24. A última vez que eu falei publicamente sobre esses votos foi tipo uns 18 meses atrás, no verão de 2018 na Itália. Foi a primeira e última vez que eu falei publicamente sobre esses votos, e foi gravado naquele momento, e eu li todos os votos naquela época e salientei alguns assuntos, algumas questões mais problemáticas, as mais difíceis. E o voto número 24 foi um deles, o 21 também e o 12 também. Então, foram esses 3 que eu acredito que eu dei uma opinião sobre eles e coloquei num contexto. Claro que isso não foi suficiente para o movimento, então, desde então, eu tenho estado ocupado com outros assuntos, e isso foi deixado para que os professores individualmente explicassem às classes, né, sobre esses assuntos. Então, deixa eu explicar um pouquinho sobre esses votos. Primeiramente, esses votos foram escritos em janeiro de 2016 no Arkansas. Eles não eram originais. Eles eram baseados nos originais 7 ou 8 anos antes do movimento, pelo menos. E os votos, eles foram usados para batizar muitas pessoas, principalmente dos Estados Unidos, ou exclusivamente dos Estados Unidos, tanto de Califórnia como do Arkansas. E esses votos, eles foram usados, estavam em uso pelo menos em 2008 ou antes, e foram revisados em 2016. Não houve batismos, não oficialmente, no movimento até 2018. E eu acho que houve apenas uma modificação grande nos votos, entre de ser colocado em prática em 2016, no início do ano. Acho que em maio de 2018, acho que foi isso, em maio de 2018, que aí foi a versão atual, e não foi alterado desde então. E a modificação principal que foi feita nos votos foi o número 12, que foi, eu acho que, um erro de digitação também, que foi corrigido, mas a grande mudança que foi feita foi no ano passado, em maio, que foi a introdução ou reforço do voto 12, eu não lembro, mas o voto 12, ele tem a ver com a natureza do homem, e esse estudo, ele foi feito, na verdade, eu acho que foi setembro, outubro, novembro de 2017, no Arkansas, naquele trimestre. Isso foi, nós principalmente falamos sobre essa questão da natureza do homem. Então, foi uma interação substancial na compreensão deste movimento, e
foi modificado substancialmente em maio de 2018 sobre esse assunto, e desde então não houve nenhuma mudança maior. Como vocês podem imaginar, quando os votos foram escritos primeiramente em 2016, muitas mudanças têm acontecido no movimento desde então. Uma explosão de luz, para dizer o mínimo. Não só luz num sentido genérico, mas nós tivemos a mensagem do clamor da meia-noite para absorver, entender e ensinar. E a outra coisa que precisa ser levada em consideração, os votos, eles próprios, foram modificados a partir dos originais, muitos anos antes, né, no movimento, e qualquer documento como esse está sempre sujeito a consensos. Então, a linguagem nesses votos às vezes pode parecer problemática em relação ao consenso, em relação às doutrinas, mesmo as pessoas tiveram diferentes entendimentos em relação a alguns aspectos desde naquele momento em 2016. Desde então, as posições têm se tornado mais polarizadas entre as várias facções do nosso movimento. Algumas pessoas já têm saído do movimento e outras pessoas permaneceram no movimento. E as pessoas começaram a ter perspectivas diferentes em relação a esses assuntos doutrinários. E a partir de setembro deste ano, nós, obviamente, tivemos a divisão final e mais substancial na história dos sacerdotes, que dizem que as pessoas vão... nós não vamos ter mais uma divisão em relação ao que nós tivemos no passado. As pessoas podem até sair do movimento, mas não ministérios vão sair, mas pessoas individualmente vão sair. Mas podemos dizer, então é justo dizer que tivemos a última divisão grande no nosso movimento. E eu menciono isso porque alguns desses votos mais difíceis assim foram construídos com base numa visão de consenso antigo, né? E agora estão polarizados entre, por exemplo, o que o FFA acredita e o que nós atualmente acreditamos, e essas posições têm se tornado assim mais fáceis de ver as diferenças. O voto 24 e 21 são dois votos particularmente que se enquadram nessa categoria, que mantemos visões diferentes, né, do que esses votos significam e como que eles se parecem. Alguma dúvida em relação a isso? Como que esses votos foram produzidos, de onde que eles vêm? Se você vê o Future for America reconhece que eu fui o principal autor desses votos. Você vai ver o meu nome aparecendo, né, como sendo o autor dele e desses votos. Definitivamente, eles todos concordam, e não apenas os líderes, né, mas eles foram revisados, foram lidos esses votos por centenas de pessoas. Deve ter tipo 1 ou 2 erros de digitação, um número errado no versículo da Bíblia, mas praticamente não houve mais nenhuma mudança nesses votos nos últimos 3 anos, com exceção desse da natureza do homem, como eu já falei. Alguma dúvida? Essa é uma classe batismal. Então, com ou sem razão, deixe-me recuar um pouco. Por que eles se chamam votos?
se você vê como que a igreja produz os seus votos batismais, é uma longa história com muitas interações, pelo menos mais de um século, e eles ainda não fizeram todo esse trabalho, não completaram, e eu acho que nunca vão completar, sempre vai ter algum tipo de modificação, mas às vezes eles aumentam o número de 27 para 28, mas algumas décadas atrás, acho que eu estou correto em pensar assim, algumas décadas atrás, teve um livro chamado, eu acho que foi Crença Adventista, foi mais ou menos uns 40 anos atrás, quando eu comecei a entrar na igreja. É um livro bem grosso, e ali tem todos os votos, e eles produziram um livro. Não sei se realmente eles usaram isso como um livro de trabalho para introduzir as pessoas na igreja. Eu acho que não, porque eu acho que as pessoas tinham lições, né, sobre para ter o batismo, né, aquelas lições. Mas dependendo da parte do mundo que você vive, você vai ter uma diferença no material que é usado. Mas eu acho que aquele livro sempre foi o referencial para todos. E eu acho que ele não é o livro assim da autoridade máxima, mas nós acreditamos que mais ou menos deve ter levado uns 100 anos para a igreja chegar na posição onde eles escreveram esse livro. Então, o que a igreja decidiu fazer por causa da expectativa desse trabalho que ia ser feito nas classes, eles então tiveram os votos como cartões, né, de 3 por 5 polegadas, e aí eles tinham certificados, assinavam o certificado com os votos atrás, e eram muito genéricos, e muitos conservadores entenderam que eles eram muito diluídos, mas tecnicamente não deveria fazer muita diferença, porque se todos vão para a mesma classe, você vai acreditar nessas verdades, e eles iam ter esses votos. Eu poderia dizer, tipo, uma cerimônia. Nós não assumimos essa posição no movimento, não temos um livro que vai com tudo e diz tudo que a gente acredita, e digamos, um documento de trabalho que as pessoas vão usar para ensinar o que nós acreditamos. Nós não temos isso. Existe, quer dizer, um trabalho muito grande para poder fazer isso. Se nós tivéssemos, poderíamos ter um documento pequeno, né, como os votos, talvez como esse documento que nós temos de 9 páginas. Então, esse documento de 9 páginas é um documento que vai até uma certa profundidade explicando sobre cada um desses votos, esses 26 votos ou declarações de crença. Então, em vez de fazer só uma frase curtinha, parece apropriado, então, que houvesse um parágrafo ou mais para que as pessoas pudessem ter uma estrutura de crença comum em relação a esses votos. Então, esses votos que nós temos, ele substitui esse livro da Igreja Adventista, né? E tipo, você acredita em tudo que esse movimento acredita. Nós não temos isso. Esse documento, então, ele serve para esse propósito. É chamado de votos porque... Então, alguém fez uma pergunta que não deu para entender o que a pessoa estava perguntando, mas ele está respondendo, então, que tem alguma semelhança com aquele livro, mas a razão que chama de voto é que é usado na cerimônia de batismo. Poderíamos ter um outro documento? Sim, poderíamos. Se tivéssemos,
teria que ter um outro documento que serviria para dar orientação às aulas de batismo. E todo mundo teria o mesmo aprendizado, seria uniforme. Se você foi um adventista já por um longo período de tempo, especialmente se você conhece as pessoas internacionalmente, você sabe que tem um problema no mundo todo em relação à uniformidade e à consistência. Em diferentes continentes, da Ásia aos estados na América do Norte, por causa dessas diferenças de cultura, é realmente fácil para essas pessoas de diferentes culturas ver coisas de maneira diferente, substancialmente diferente. Achar que a verdade do adventismo pode ser então ensinada de formas diferentes, e realmente é. Por exemplo, a ordenação das mulheres é um assunto que você sabe que é atual, tanto na igreja como no mundo, o papel das mulheres. Então, dependendo em que continente você está falando e qual cultura, isso é diferente, é ensinado diferentemente. Em alguns lugares pode ser um anátema, e em outros lugares as pessoas podem achar que isso aí já está atrasada essa mudança, já deveria ter acontecido. Então, sem ter um tipo de orientação, você pode ter um problema semelhante a esse, que não haveria uma declaração dizendo, né, que quando as pessoas entram na igreja tem que ter uma posição definida sobre o papel das mulheres como um assunto, né, ou em relação à comida, ou seja qual for o assunto, ou 1844. Por isso é deixado muitas vezes para que o professor da classe individualmente, então, compartilhe a perspectiva dele em relação ao que os adventistas acreditam. E tantas variações que isso pode se tornar problemático, né? Mas o nosso movimento ele é pequeno o suficiente para não cair nesse problema. Na verdade, acontece o contrário. Nós somos tão pequenos que se nós temos pessoas ensinando coisas diferentes em continentes diferentes, não é tipo 0,1% do movimento, pode ser 20%, 30%, ou seja, uma grande parte do movimento. Então, por isso é que nós somos muito pequenos, por isso que acontece. Mas se nós não temos uniformidade, isso acontece de uma maneira muito mais séria, porque não haveria uniformidade. Então, em percentagem, seria muito pior. Então, parece apropriado, eu acho, que nós deveríamos ter uniformidade no que fazemos, no que está sendo ensinado. Portanto, nós precisamos de um documento para servir de orientação, para nos servir de diretriz para fazer isso. Se teremos ou não um outro conjunto de votos que possam ser menores, as pessoas podem argumentar se isso seria preferível ou não, mas não tenho certeza se esses argumentos né, seriam, né, relevantes, né, para reduzir esse documento. É uma questão. Nós teríamos que ter certeza que todo mundo vai ser ensinado o mesmo material de qualquer maneira. Eu acho que nós temos que ter o documento de trabalho e os votos, porque tem algumas pessoas que infelizmente não ensinam muito bem ou têm diferentes visões e que não ensinariam algum aspecto dos votos porque tem uma outra perspectiva. Então, se eu fosse mais liberal, por exemplo, nos meus hábitos alimentares, eu posso não lidar com esses pontos alimentares da mesma forma que alguém que fosse mais firme em relação a isso. Então, quando a pessoa é batizada, se eu não tivesse tocado nesse assunto, a pessoa que vai se unir ao movimento pode não ser confrontada com esse assunto. Então, esses votos, né, servem para checar esses pontos todos, para ver se as pessoas concordam com isso. Então, é chamado voto. Eu não conheço a história, né, por que chamamos assim. Eu acho que pegamos do adventismo em relação ao casamento, ao voto de casamento. Poderíamos dizer que essa é uma afirmação em relação à afirmação que o marido, né, e a esposa teriam, o voto que um marido e a esposa fariam um ao outro. Então, por isso que eu acho que a palavra voto foi usada. Não só
em relação à cerimônia, mas em relação também o compromisso, não é? Eu acho que essa palavra seria importante. Um irmão está fazendo uma pergunta, não dá para entender muito bem. Ele continua falando. Não consegue se entender muito bem, mas ele está falando sobre, por isso que a sugestão foi feita para chamar de declaração de crença. Ele acha que a palavra voto pode significar pensamentos diferentes na mente das pessoas. O aluno estava comentando sobre isso, né? Por que talvez não deveria chamar de voto. Diz que as pessoas ficam nervosas, né? Quando é falado sobre compromisso, estão se comprometendo, né? Com alguma coisa, que isso parece que faz com que as pessoas fiquem com medo ou assustadas, sei lá, em relação a esse compromisso, talvez não pudessem manter esse compromisso. Outro aluno está fazendo uma pergunta. Não dá para entender muito bem. Uma aluna perguntou aonde que eles são encontrados, esses votos. E ele disse que não está no site da Midnight Cry, que não é, na verdade, ele acha que estão nos ministérios individuais, esses votos. E eles vão colocar esses votos, se não estiverem ainda. Diz que essa pergunta, ela surge muitas vezes. E eles vão colocar no website. Outras perguntas ele está fazendo? Ok, vamos continuar então no voto 24. Você acredita que em 11 de setembro ele está lendo novamente, então, o voto 24, que nós já lemos, né? É o 24 aqui. Ele está lendo novamente o voto. Ele fala aqui da chuva serôdia, que é o segundo ponto, né? Aí depois ele está falando sobre o Islã, que é o terceiro ponto que nós já lemos. Ele está dizendo que isso pode incomodar as pessoas se ele se expressar dessa maneira. Esse documento, ele acredita que está correto. Ele tem confiança no documento, mas essa linguagem aqui, alguma parte dessa linguagem está politicamente correta. Ele quer dizer isso, ele quer dizer que se ele fosse ele próprio decidir sem consultar com ninguém, ele colocaria palavras diferentes. Ele foi a pessoa que fez os votos, ele não quer se esquivar disso, mas ele redigiria de uma maneira diferente, se ele não tivesse que ter o consenso de outras pessoas ao redor do movimento. Ele colocaria de uma forma diferente, tá?
realmente se ele não tivesse que prestar contas a outras pessoas no movimento. Então, no ponto 2, que diz, você acredita, ao mesmo tempo, a chuva serôdia começou a gotejar aos sacerdotes do Adventismo, chamando-os para purificar o templo do Senhor. Ele diz que a maneira como as palavras estão aqui, a chuva serôdia começou a gotejar, ele acha que não é uma frase muito boa. Se ele fosse fazer novamente essa frase, esse voto. No tempo que foi feito, eles chegaram a essa conclusão de colocar isso, mas hoje ele faria diferente. O que ele colocaria, a razão que ele colocaria diferente é que antes de 2016, a maneira como a mensagem foi ensinada foi que a chuva serôdia começou em 11 de setembro, né? E isso está conectado ao voto 21. Ele diz que não vai ler o voto 21, mas ele diz que o voto 21 está lidando com o julgamento dos vivos, que é um ponto complicado, né? E ali no último ponto diz, você acredita que em 11 de setembro começou o julgamento dos vivos. Então, esse voto politicamente, novamente, ele escreveria, né, não que está diferente, não que está errado, mas ele faria de uma forma que expressasse um sentimento verdadeiro para que todos pudessem entender. E ele diz que tem falado com professores que compartilham esses votos com o mundo todo e essas perguntas ficam surgindo repetidamente. E como esses votos deveriam ser ensinados e como que nós deveríamos entender o que está acontecendo. Então, ele disse que não vai lidar com o voto 21. Então, não especificamente. Então, voltando ao voto 24, que fala sobre o respingo da chuva serôdia, ele disse que a afirmação é correta, mas a não ser que alguém esteja sendo informado do que está acontecendo, não é muito fácil de entender. E daí ele diz que vai fazer então agora um esquema de uma maneira simples para que possamos entender o pensamento que está por trás disso. Se você vai para o livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, e você vai para o capítulo 5, que começa na página 47, até a página 55, que não é o fim do capítulo, mas são 7 ou 8 páginas que lidam com o assunto. Não vou ler a sessão para vocês. Acho que é chamado Os Dons do Espírito. Eu acho que esse é o título. Sim. Então, nesse capítulo, Ellen White, ela dá uma linha do tempo que é de 2000 anos. É a história dos discípulos em Pentecostes. E ela diz algo assim, ela diz que perto do fim da colheita da terra, esse trabalho que começou aqui chegará a ser completo. É isso que ela fala, tá? Então, começa aqui na história de Cristo, que é a linha de reforma de Cristo, em Pentecostes, e tem 2000 anos de história, mais ou menos, né, isso. E ela diz que próximo ao final dos tempos vai ter um derramamento especial do Espírito Santo. Então, aqui seria Espírito Santo 1 e aqui seria Espírito Santo 2, que vai ter um derramamento especial perto da colheita, assim como teve no início. Então, você já começa a perceber aonde ela quer chegar. Se você olha nas páginas, eu acho que é o parágrafo 2, eu acho. Ela vai começar a falar sobre a chuva. Então, todo esse quadro que ela fala é sobre a chuva, o ciclo da agricultura, e ela fala sobre o fim da colheita da terra.
Então, eu vou colocar aqui o final. Então, é Pentecostes e aqui eu vou chamar de fim. Vou identificar isso como a chuva temporã e vou identificar aqui como a chuva serôdia. Então, a chuva serôdia cai um pouco antes do final da colheita, né, da terra. Um pouquinho antes da colheita final da terra. Alguma pergunta em relação a isso? Ok? Então, ela vai lhe dizer que a chuva temporã essencialmente começa aqui e vai percorrer todo o caminho. Ela não diz explicitamente, mas, e não está lendo na passagem, a gente não consegue ler na passagem, para poder ver que essas duas chuvas se sobrepõem no final, a chuva temporã e a chuva serôdia. A razão que isso se torna significativo... Por que você acha que isso seria significativo? Algum pensamento? Qual é a opinião de vocês? Então, eu vou dar uma pista. O que está acontecendo aqui no céu, no ano 31, de Cristo começou seu ministério? Não, Cristo morreu? Não, no céu. Então vamos colocar o que meu irmão disse. Vou colocar aqui MH, que é... desculpe, não. Eu vou botar HP, que é Holy Place em inglês, que quer dizer lugar santo em português. E no final a gente vai ter o MHP, que é o Most Holy Place, que é o Santíssimo, lugar santíssimo. Então, quando Cristo vai do lugar santo para o lugar santíssimo, o que é interrompido no modelo da Terra? O serviço diário, o sacrifício diário é interrompido. Então, o que eu quero dizer, sacrifício diário, não é o sacrifício da manhã e da tarde. Então, você vai para o santuário para ter os seus pecados perdoados. Então, se não tem mais o sacrifício diário, o que terminou ali? Deve ter algum tipo de fechamento da porta da graça. 364 dias, a porta está aberta para você. Você pode se arrepender, pecar e se arrepender. No dia da expiação, naquele dia, não tem mais oportunidade para intercessão. Então, está tudo fechado, a porta está fechada. Então, o que acontece num dia pode ser gerenciável. Quando esse um dia, ele se torna um século e meio, aí isso se torna mais problemático. Você vê esse dilema, vê esse problema? Então, tem a necessidade que Cristo tem que fazer duas coisas. Ir para o lugar santo, para o lugar santíssimo e voltar para o santo e o santíssimo, tem que fazer isso por 150 anos, sim? Porque todos nós estamos pecando, isso está ligado com o pecado, para nós, para os nossos pais, para os nossos avós, as gerações anteriores. Mas estamos vivendo no período da chuva serôdia, nessa escala aqui. Ela diz, próximo da colheita da terra, tem que ter um derramamento especial do Espírito Santo. Então, se você fosse olhar nas Escrituras, aonde você viria no final do mundo, um lugar onde você veria, assim, um derramamento grande de informação, de luz, derramamento do Espírito Santo. Aonde você iria, Daniel, o Apocalipse? O meu irmão iria para 1798. Eu também iria para 1798. O que aconteceu em 1798? Foi o descelamento do livro de Daniel. É uma mudança grande de dispensação. De um período que você tinha luz zero e aí por um período que você tem muita luz, o aumento de conhecimento. Ela não diz isso explicitamente, mas ela diz que antes do fechamento, esse evento grande
importante iria acontecer. Então eu digo que nessa escala eu colocaria 1798 aqui. Alguém fez um outro ponto, um outro argumento, mas eu iria para 1798. Se essa é a chuva serôdia, tem muitas pessoas que não vão estar prontas. Não são nem cristãs ou nunca ouviram. Então, se Cristo vai do lugar santo para o lugar santíssimo, essas pessoas têm um grande problema. Então, essa experiência, eu vou chamar a experiência do lugar santo. A senhora White não fala dessa forma. Isso tem que continuar ao mesmo tempo que a experiência do lugar santíssimo. Não estou dizendo que Cristo entra no Santíssimo em 1798. Eu estou dizendo que quando a senhora White escreve sobre a experiência da chuva temporã, ela passa de 1844, vai até o fim. Então, se nós não temos perguntas sobre isso, está tudo certo. Agora, o que nós podemos ver, que é por isso que esse voto foi construído dessa forma. Deixa eu ler novamente para você e explicar, então. Você acredita que, ao mesmo tempo que a chuva serôdia começou a gotejar ao sacerdócio adventismo, chamando-os para purificar o templo do Senhor? Então, antes, Future for America e movimento antes ensinava que a chuva serôdia seria derramada em 11 de setembro. Então, eu vou fazer assim. Vou botar 11 de setembro, vou colocar ali a chuva temporã e depois a chuva serôdia. Então, é isso que ensinávamos. Isso está completamente diferente, né, do que o Adventismo ensina. O Adventismo não ensina isso, porque não existe 11 de setembro no Adventismo, não existe. Não é um marco. Mas esse é um ponto pequeno. Por que o Adventismo não ensina isso, além do fato que 11 de setembro não existe? Da onde que o Adventismo pega toda a sua informação? De maneira ampla. É do grande conflito, né? De maneira geral. E da senhora White, né? Principalmente. Nós pegamos todas as nossas dicas do Espírito de Profecia, né? Então, todas as nossas informações estão do Espírito de Profecia e a Bíblia. Poderíamos chamar de inspiração ou assim diz o Senhor. É daí que o Adventismo pega a informação. Se você vê os estudos que a irmã Tess faz sobre os primeiros escritos, capítulo dos primeiros escritos, você vai a chegada do primeiro anjo, depois você tem, eu acho que espiritualismo, depois você tem cobiça, e daí eu acho que o próximo é pecados de Babilônia. Então, quando você vê esses dois capítulos, espiritualismo e cobiça, com que esses dois capítulos estão lidando? Com que? Por que eles têm esse título? Volume 1, né? Spiritual Gifts. Está falando sobre o plano de Satanás, ambos os capítulos. Primeiro capítulo, espiritualismo, plano de Satanás para o mundo. Cobiça para a igreja. Um é para a igreja, um é para o mundo. A condição de Laodiceia. Por que não é espiritualismo para todo mundo? Porque nós ensinamos que no Jardim de Éden tem todo espiritualismo, Eva representa a igreja. Por que não faz assim espiritualismo para todos nós? Para todos? Porque nós temos um assim diz o Senhor. E você pode ler nesses capítulos. Diz que nós podemos lidar com o mundo com espiritualismo porque eles não têm um ponto de referência.
eu poderia dizer que são pessoas emocionalmente lideradas, mas as pessoas são guiadas, a igreja é guiada pela inspiração, assim diz o Senhor. Então, você não pode entrar no espiritualismo com eles. Eles já estão informados sobre esse assunto. Então, a maneira de lidar com a igreja não é fazer o descrer ou jogar fora a Bíblia, mas introduzir o que nós poderíamos chamar de cobiça ou condição laodiceiana ou nominal cristianismo, sem definir o que é nominal. Então, o adventismo está nessa situação. Eles acreditam no assim diz o Senhor. Então, se você vai no assim diz o Senhor, onde Ellen White diz que a chuva serôdia começa, porque não é 11 de setembro, isso não é difícil de achar. Então, Ellen White, esse está errado, conforme o assim diz o Senhor está errado. E eu vou colocar a Lei Dominical Nacional, em vez de dizer, tipo, a lei dominical dos sacerdotes, etc. E para o nosso benefício, eu vou chamar de Daniel 11:41. Então, temos depois a chuva serôdia e antes a chuva temporã. E isso é o que Ellen White ensina. Alguma pergunta sobre isso? Tudo bem? Então, o próximo pode ser um pouco problemático. Eu acho que é em Primeiros Escritos, página 277, chamado Capítulo do Alto Clamor e Grande Conflito 603, que é o capítulo 38. Esse é chamado Alto Clamor e esse é chamado o aviso final. E são a mesma coisa, são diferentes títulos, mas o mesmo evento. Alguém está checando as referências? Tem alguma pergunta? Tá tudo ok? Então, usando essas duas passagens, e não são as únicas, mas usando essas, e sem ir para a Bíblia, que seria Apocalipse capítulo 18, versos 1 a 3, na Grande Conflito, ela cita os versos 1, 2 e 4. Ela pula o 3, porque o 3 é detalhe, fala sobre as gaiolas sendo preenchidas com os animais e pássaros imundos, enfim. Todos os versos, os primeiros 3 versos, fala sobre a conclusão, a finalização. Então, se você pega tudo isso, direto da inspiração, de um assim diz o Senhor, Ellen White ensinaria que todas essas coisas acontecem aqui na lei dominical, Daniel 11:41. Então, o ponto que eu quero que a gente veja e pegue é que ela vai dizer o seguinte, que Apocalipse 18, eu vou usar só os versos 1 a 2. O anjo desce, diz que Babilônia caiu, o verso 3 também, mas isso acontece na lei dominical, que é Daniel 11:41, a lei dominical nacional, é quando isso se cumpre. Então, existem duas citações famosas do Espírito de Profecia que lida com Apocalipse 18. Nós sabemos quais são? (9t) Testemunhos para a Igreja, volume 9, né? Na página 11, iniciando na página 11. O título parece que é a vinda do rei. E a razão pela qual é interessante e relevante isso é chamado a vinda do rei. O subtítulo é a última crise e começa com a frase: estamos vivendo no tempo do fim. Então, estamos vivendo no tempo do fim. Então, nós sabemos que está conectado com esse assunto, que é o tempo do fim. Então, é fácil de ver isso. Você tem 11 de setembro ali. Não é o único lugar. Você pode ir para Êxodo capítulo 20,
Depois que Moisés disse para lembrar, ele diz o que você tem que lembrar. O que você tem que lembrar? Verso 9 a 11. O mandamento do sábado, que é o verso 9 a 11, diz para lembrar o sábado, e verso 9 a 11 diz o que você tem que fazer. Então, o mandamento do sábado está ali, você vai a Apocalipse, capítulo 9, verso 11, Apolion, Abaddon. Existem muitos lugares que você vê essa combinação de 9 e 11, 9, 1, 1. E, obviamente, nós sabemos que 9 de novembro é também o oposto, né? Ontem, no pôr do sol, nós vimos que 1989, 11 de setembro, 2019, vai 11 de setembro, 11 de setembro, 2001, e 9 de novembro de 2019, enfim, nós podemos ver que tem alguma coisa sobre 11 de setembro nessas passagens. Então, nós vemos isso, fala também sobre Nova York, fala sobre os edifícios, né, que são erguidos à prova de fogo, que eles vão ser destruídos. Basicamente, é isso que essa passagem está falando. E tem uma outra passagem. Vocês sabem qual que é a outra? Então, a irmã Kati não gosta muito que eu use life sketches, porque não é a original, mas eu vou colocar a passagem original, que é Review and Herald, do dia 5 de julho de 1906. É toda a sessão, mas particularmente parágrafo 14. E a outra é Life Sketches, né? 411. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos essas duas passagens, colocamos juntas, e o que nós vemos? É que em Nova York, os edifícios são destruídos com fogo, os bombeiros não conseguem apagar o fogo, e tudo isso é a mão de Deus que vem para punir, vamos dizer, punir a humanidade. Não vamos fazer um ponto de quem é. E essa é a punição de Deus, o castigo de Deus. Então, temos tudo isso, e as pessoas perguntam, tá, mas o que aconteceu em 11 de setembro? Tivemos Nova York, edifícios. As pessoas expressariam que eram edifícios que foram construídos em cima do egoísmo das pessoas, porque é isso que essas passagens estão lidando. Os carros de bombeiros não funcionaram, os edifícios ficaram pulverizados em pó, talvez milagrosamente, e um avião, talvez batendo nesses edifícios, não os faria desmoronar. Então, portanto, eles viram isso como a mão de Deus, sem entrar em teorias de conspiração numa maneira mais simples. Então, o que nós faríamos? Nós voltaríamos ali em cima e diríamos, olha só, aqui tem Apocalipse 18 acontecendo bem em 11 de setembro. Então, é isso que Ellen White deveria estar se referindo. Então, você está vendo como que nós conectamos 11 de setembro com a lei dominical? Alguma pergunta? As pessoas estão olhando, parece meio consternadas. O irmão está fazendo uma pergunta. Ele está falando sobre aquela passagem que eu acho que é João, onde Jesus assopra nos discípulos. E ele diz que, no momento, vamos ver essa passagem. Alguma outra preocupação ou dúvida, comentário? Se você tem algum comentário, por favor, você coloque, porque tem muitas pessoas assistindo essas apresentações, porque essa aula, essa classe é sobre o voto 24. Se você tem alguma colaboração, as pessoas vão estar interessadas. Não, eles estão perguntando sobre o que ele falou sobre a citação, aquela da Review and Herald e do Life Sketches. E aí ele está falando que essa irmã que achou essa citação originalmente da Review and Herald, e ela não gosta muito que ele use Life Sketches.
ela prefere que ele use Review and Herald, mas ele menciona o nome dela porque eles são amigos. Aí um irmão perguntou alguma coisa que não deu para entender e ele fala que isso aí é no início da sessão, é bem no início, não se entende a pergunta. Então, alguma pergunta? Falem alguma coisa, digam alguma coisa. E o irmão pergunta: quando você é batizado? Ele está falando sobre a cerimônia de batismo. Quais são as palavras que são ditas? Eu batizo você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E ele, sim. Então, ele diz que eles leem os votos antes disso. Então, ele está falando, né, como que acontece. Ele diz que você assiste às aulas sobre batismo com os professores. Talvez haja alguma apostila. Aí todos concordam que a pessoa está confortável, entende o que está estudando, acredita essas coisas. E leva semanas ou meses para que as pessoas se acostumem com algumas coisas que não são muito usuais, mas uma vez que a pessoa está confortável, a experiência dele, ele acha que 4 a 6 meses para estudar esses votos, entender os votos, aí eles pedem para ser batizados, aí é combinada uma data que é definida, aí você lê os votos e a pessoa faz uma declaração pública que acredita nesses votos, aí a pessoa já está inserida em algum grupo, já tem amigos, já essencialmente já deve ser parte do movimento, mas ainda não foi batizada. Então perguntam: você acredita em todas essas coisas? E aí diz sim, daí é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando sobre a terminologia. E ele está falando quando a gente casa, se a gente chamaria também de votos, aí que são também bem específicos, né? Quando você casa com alguém. Porque ele disse que o Parminder colocaria palavras diferentes em alguns desses votos, né? Mudaria algumas palavras. Aí ele diz o seguinte, né? Que se nós tivéssemos um documento de trabalho, diria isso. Mas nós estamos numa classe, estamos discutindo sobre isso, e isso poderia levar horas. Então, nós vamos falar sobre como nós revisamos essas palavras, como nós decidimos colocar essas palavras. São palavras que foram escolhidas por seres humanos, existe uma verdade inspirada atrás disso. A mesma coisa que acontece com a Bíblia, né? Aqui nós temos na Bíblia as palavras do Espírito de um ser humano, mas guiado pelo Espírito Santo. Então, está falando que quem produziu tanto os votos quanto a inspiração são seres humanos, como ele e os profetas também que escreveram, né, a Bíblia. E aí as pessoas escrevem na sua própria língua, conforme a sua personalidade, seus pensamentos, conforme a estrutura, né, que eles usam, a cultura. Ele está explicando a posição dele em relação à inspiração, que não é inspiração verbal, você vai escrever exatamente essas palavras, literalmente. Ele diz que a inspiração não foi escrita dessa forma. Alguns cristãos, em geral, acham que é assim, mas a maioria não acredita. E eu acho que tem muitas evidências que nos mostram isso.
Um adventista, então, acredita em Ellen White como profeta e deve ver o jeito que ela escreve. Ela não escreve nessa perspectiva, como se estivesse ditando. Quando ela está ditando, ela diz, um anjo me falou tal coisa, e aí ela escreve o que o anjo disse. Mas, no mais, é a compreensão dela do que Deus está ordenando que ela diga para nós nas suas próprias palavras. E você pode ver isso no uso da linguagem dela a partir de um ponto como se vai se desenvolvendo desde a adolescência até a idade de 80 anos. A linguagem dela muda, é óbvio, né, conforme a idade e a maturidade. Então, tudo isso é inspirado. Então, quando nós chegamos a falar sobre os votos, essa é uma explicação humana do que essas coisas, como essas coisas parecem. Então, se nós tivéssemos dito que por exemplo, o voto 24, né? Se a gente dissesse assim, você acredita que estamos no fim do mundo? Você acredita que nós estamos no fim do mundo porque a economia está em colapso? Algo desse tipo. Você diria que sim? Concordaria? Dizia sim, acho que sim. Se houvesse uma afirmação, por exemplo, estamos no fim do mundo porque o papado está ascendendo, subindo ao poder, eu acho que a maioria das pessoas diria sim também a isso. Mas os votos são muito mais específicos do que isso. E eu não tenho certeza se a sua luta, né, a sua dúvida é que eles são tão específicos que você está preocupado pelo fato, né? Porque estamos no fim do mundo, quero estar com um grupo de pessoas que acreditam que estamos no fim do mundo e que direcionam suas vidas conforme esse sistema de crenças. Ele está falando sobre o Espírito Santo habitar no coração e que você convida Cristo, né, a habitar em seu coração todos os dias, ou você pode interpretar de maneiras diferentes. Eu quero que Jesus Cristo faça parte, né, da minha vida. Daí ele diz, eu quero que Jesus Cristo esteja no meu coração diariamente. Ele está falando em duas maneiras de dizer isso. Não dá para entender muito bem, está meio confuso aqui, porque não se entende muito o que ele está falando. Ele introduziu a ideia, né, do que faria todas as manhãs, que é suficiente, tá. Mas, por exemplo, se você tem o turno da noite, você faria tudo isso à noite, dependendo do turno, né, que você faz. Então, novamente, o princípio é todo dia, cada dia, você faz um compromisso, você assume um compromisso que você vai se comunicar com o Espírito Santo, vai ter o Espírito Santo com você. Então, nós poderíamos discutir sobre as palavras, qual seria a redação, né? Mas o que você está dizendo é que tem duas versões, né, para compreender isso. Aí você tem que pensar, será que eu quero todos os dias, eu quero o Espírito Santo todos os dias? Sim, eu acho que todo mundo concordaria, mas o Espírito Santo não vem sem o seu convite. Você tem que estar proativamente fazendo algo para ele estar com você. Se você não quiser ele não estará lá com você. Estará? Para mim, é aí que nós teríamos que ter uma discussão. Qual é a sua perspectiva de como o Espírito Santo interage com o ser humano? Poderíamos falar Deus. Como será que Deus ele imporia algo sobre você sem o seu consentimento no contexto desses votos?
porque tem outras circunstâncias, né, onde Deus controla coisas, mas Ele não vai impor nada a você. Ele, por exemplo, ele pode fazer animais falar, ele tem um poder de execução, mas no contexto do que esses votos estão ensinando, que está falando sobre, no contexto de salvação, por exemplo, o Espírito Santo será que vai vir à nossa vida sem uma permissão nossa, porque Ele quer fazer parte todos os dias, mas Ele não vai se você não permitir. E tem muitas passagens na Bíblia que mostram isso, que nós somos obrigados a proativamente caminhar com Ele, trabalhar, ter uma relação com Ele todos os dias. A irmã está falando fazendo um comentário. Então, ele está dizendo que nós somos os condutores desse relacionamento com o Espírito Santo. Se nós não pedirmos, nós não receberemos. Então, o segundo ponto, que não está no voto, quando diz todo dia, se um estudo fosse feito, um estudo abrangente sobre aquele ponto, nós perguntaríamos o que significa todo dia? O que significa todos os dias? Porque nós iríamos para uma passagem onde Paulo diz, eu morro diariamente, quer dizer, eu morro todos os dias. Se ele morre todos os dias, quantas vezes ao dia ele morre? Porque os versos da Bíblia falam diariamente, uma vez ao dia. Se eu pergunto quantas vezes ao dia você dorme, você diria diariamente, ou seja, uma vez por dia, para fazer esse ponto. Mas eu argumentaria, quando Paulo diz eu morro diariamente, ele não está falando no início do dia e põe um piloto automático no resto do dia. Ele tem que morrer momento a momento, que nem hinos que falam momento, eu morro momento a momento. Então tem versos bíblicos que expressam dessa forma. Mas tem citações de profecia que falam sobre momento por momento, ou evento após evento, através do dia. Então, seria centenas de vezes ao dia, uma caminhada constante. Então, você vai de uma afirmação de todos os dias e vai no princípio que algo acontece numa maneira diária, ou seja, momento a momento, que seria centenas de vezes por dia. Para que constantemente seu coração seja atraído para Cristo. Mas sempre a gente tem que se perguntar, será que o Espírito Santo está sussurrando a nós, nos lembrando? Com certeza ele está. Até os anjos estão direcionando os assuntos ao nosso redor, coisas que nós não temos controle. Até anjos têm controle do mal, mas tem coisas que estão conscientemente acontecendo na nossa vida. E essas coisas conscientes nós temos que pedir ajuda a Deus, senão Ele não vai vir e nos ajudar. Existem muitas coisas que nós não temos consciência e Ele nos ajuda, senão nós já estaríamos mortos, né? Porque por causa de todas essas forças que vêm sobre nós. Por exemplo, Daniel, capítulo 10, o príncipe da Pérsia. O que estivesse acontecendo na mente de Ciro, o anjo do mal estava, né, colocando na mente dele. Então, tudo isso, Ciro não está perguntando a Gabriel para ajuda ou aos deuses. Então, está fora do consentimento dele. Eu acredito isso. Mas esse aqui foi concebido para explicar que nós precisamos fazer um compromisso com Deus todos os dias, na mesma forma que nós teríamos que nos comprometer com o nosso cônjuge, ou nossos filhos, ou nossos pais todos os dias, ou verbalmente, ou por ação, mas fazemos algo, né, para alguém que nós amamos, uma afirmação positiva para eles. Teríamos que fazer parte da vida deles para eles fazerem parte da nossa vida. É isso que eu entendo em relação ao voto. E eu acho que provavelmente é a mesma forma que você vê isso. Não sei, né? Mas eu acho que sim. O aluno está fazendo uma outra pergunta. Não deu para compreender.
Ele está falando sobre morrer diariamente, só que a gente não consegue entender o que o aluno está falando. Se você estivesse você está com a sua esposa, claro, vivendo com a sua esposa ou esposo, será que o seu relacionamento funcionaria se em um dia você simplesmente ignorasse a sua esposa? Não. Não em circunstâncias estranhas. Você nunca poderia se afastar de Deus, você está sempre na casa dele. Você está coabitando com a sua esposa. Você acha que é viável, não importa quanto tempo você está casado, você ignorasse ela por 24 horas, dia após dia? Você acha que isso seria viável? Essa proposição seria viável? O seu casamento estaria num problema sério. Imagina, ela está fazendo tudo para você, está perto de você, vocês dormem na mesma cama, acordam juntos, você come na frente dela e você ignora ela. Você sabe que não é assim que casamentos funcionam. Então, com certeza, se você sabe que isso obviamente poderia ter um dia que você não se comunicaria com Deus, se você morre, tudo estaria bem. Eu não quero entrar nesse argumento, mas você sabe que é substancialmente errado se você está casado com alguém, é uma carne, e essa pessoa está com você, e você não fala com essa pessoa, você ignora, simplesmente passa por você e você ignora. Nós todos vivemos em relacionamento. Quando duas pessoas estão se comportando dessa forma, quer dizer que existe animosidade ou ódio, houve uma briga, houve uma separação. Se duas pessoas estão morando juntas e não se comunicam, eu sugeria que seria óbvio que seria ruim, porque nós temos né, relacionamentos que nos mostram que isso não funcionaria, tipo, sem se comunicar com Deus. Oi, Deus, eu estou aqui, né? Estou aqui. Você tem que ter um reconhecimento, tem que reconhecer isso com Deus. Você tem um mau dia, mas você pode dizer, eu gosto de ti, meu Deus, mas eu tive um dia mau no trabalho, está tudo dando errado. Mas, por exemplo, para nossa esposa, a gente diria, você não é o meu problema, eu tive problema com o meu chefe, vamos né, resolver isso juntos. Então, se você faz isso com seu esposo, sua esposa, você vai ter problemas com ele. Então, eu argumentaria que você não pode passar um dia sem ter algum tipo de comunicação com Deus, algum tipo de compromisso com Ele, porque eu acho que isso seria complicado, né? Então, outra aluna fazendo outra pergunta. Também não dá para entender. Ele está dizendo que é um risco muito grande produzir um documento como o que foi produzido pelo Ministério. Mesmo que ele tome responsabilidade disso e as pessoas aprovaram e tudo, mas cada uma das palavras, você poderia dizer, não, você poderia escolher uma palavra melhor. Sim, claro, mas qualquer palavra que a gente escolhesse, também iríamos ter algum tipo de discussão. O objetivo para mim é você dizer, a não ser que você coloque alguma coisa ali, não vai ter conversa. Então, talvez até aqueles que não estão escritos muito bem, isso poderia abrir um caminho para discussão e poderia ser aproveitável. Então, quanto menor o número de palavras, menos oportunidade teríamos de ter uma discussão saudável.
Então, eu acho que essas perguntas são bem-vindas. Para aqueles que estão vendo o vídeo, eu espero que eles repliquem esse tipo de diálogo, de discussão. Eu sei que muitas pessoas fazem isso. Os professores são uma bênção. Muitas vezes eles estão ensinando essas coisas e esses votos, né, eles são feitos para que possamos ter discussão sobre eles. Por exemplo, 6 meses no caminho, você diz assim, eu quero ser batizado. Então, voto 2, por exemplo, diz assim, não me lembro direito o que diria. Por exemplo, você convidaria Jesus todos os dias? Sim, eu concordo, eu convido ele a todos os dias, porque você sabe o que isso significa para você. Pode não significar a mesma coisa para outra pessoa, mas quando você diz sim para isso, no dia do seu batismo, você sabe o que significa, porque você já teve várias discussões sobre isso, se torna uma declaração pessoal. E para mim, é dessa forma que esses votos deveriam operar. Para alguns pode ser que seja mais pessoal, mais emocional, talvez alguns desses votos. Outros votos são mais técnicos, né? Como esse aqui, né? O 24, em comparação com outros. Mas, de qualquer forma, eles se tornam uma realidade vívida. Essa é a ideia, né? Que deve ser. Cada um desses tem que ser uma realidade de nossa vida. Todo esse trabalho que é colocado junto, mesmo que as afirmações, ou mesmo que tenha sido escrito não da melhor maneira possível, a minha esperança sempre foi colocar esses votos de uma forma que fosse de benefício. Eu acho que realmente é problemático, quanto mais palavras você coloca, as pessoas elas acabam tendo interpretações diferentes e têm conotações diferentes. E se as pessoas não falam, elas não podem ir muito longe, né, em relação a essas ideias. Se você não diz nada, ou se você diz apenas algumas palavras, as pessoas, de alguma forma, podem estar sendo enganadas. Eu não estou falando em relação a essa classe. Eu não quero que as pessoas achem que eu não estou confiando nos professores. Eu gosto de fazer dessa forma didática, dessa forma mais rígida, que as pessoas estudem voto por voto. Por exemplo, o voto número 2, que é como a salvação funciona, o comprometimento que a gente tem. Claro que eu confio que você vai fazer um bom trabalho e dizer às pessoas que elas precisam ser sérias em relação à sua caminhada com Deus, mas deixa eu escrever todos os detalhes para você, só, né, por segurança. Não é que eu esteja não confiando no professor, é que eu vejo um lado positivo de dizer um pouco mais, né, sobre o voto, o que significa. Por exemplo, o que diariamente significa? Não quer dizer que você acorda, sai da cama e vai direto de joelho. Esse voto, para mim, não quer dizer isso quando diz diariamente. Quer dizer muito mais do que isso. Então, você tem que fazer essas e não deixar outras sem fazer. Não quer dizer que não seja importante você acordar e ajoelhar. Mas é que tem muito mais do que isso, não é uma coisa mecânica. Porque se alguma coisa acontece, você não teve tempo de fazer a sua oração, aí você se acidenta, né, de carro, será que você estaria perdido porque você saiu da cama tarde e não fez a sua oração? Claro, devemos perguntar essa pergunta, mas a minha resposta seria não, você estaria salvo. Deus não vai fazer com que você se perca porque você não teve tempo de fazer uma oração de 2 minutos. Eu não acho que é isso que esse não é o significado. Então, você tem que ler isso você pode ler isso dentro dessa declaração? Poderia. Mas se você não tivesse essa declaração, você não poderia ler nada, porque não ia ter nada para falar, porque as pessoas não saberiam.
não teriam oportunidade de discutir o que quer dizer ter uma caminhada diária com Cristo. Então, eu acho que precisamos, né, concordar e discutir sobre esses assuntos. Enfim, desculpa, eu estou divagando sobre isso. Então, eu já passei do meu horário. Então, agora vamos falar sobre o ponto 3, que é sobre a chuva serôdia. Então, nós vamos agora ver a conexão que está sendo feita. Agora, essa outra pode ser problemática. Agora, nós vamos pegar a chuva serôdia. A senhora White não conectou com 11 de setembro e conectado com a chuva serôdia, em comparação com a temporã, o que vai ter? Nós vamos ter ali o julgamento dos vivos. Isso não é muito fácil, tá? De entender. A gente tem que ficar pulando algumas coisas. Então, a senhora White, ela conecta com o julgamento dos vivos. O julgamento dos vivos começa na lei dominical. E para fazer de uma maneira fácil, vamos falar que está ligado ao selamento. O selamento é a verificação final que você e Deus estão bem, que você está bem com Deus. Então, a verificação final é essa. E normalmente isso acontece quando a pessoa morre. E quando o caso está encerrado e no céu está, ok, essa pessoa foi boa, vamos colocar um carimbo, está tudo bem, essa pessoa foi salva. Então, como é que a gente descreve isso? Apagar os pecados. Então, em relação às pessoas que estão vivendo, nós não podemos fazer isso, porque elas não estão mortas. Então, tem que ter um ponto em que você diz que as pessoas estão prontas para ir para o céu, mas não estão mortas ainda. E isso é o que nós queremos dizer, baseado no Espírito de Profecia, sobre o julgamento dos vivos. Então, julgamento dos vivos está conectado com selamento. Eu vou colocar aqui entre parênteses, selamento. Por isso que a gente fala sobre a marca da besta, o selo de Deus, e o selo de Deus é o sábado, e a marca da besta é o domingo. Tudo isso está conectado ao julgamento dos vivos. Então, uma vez que você conecta Apocalipse 18 com a chuva serôdia, nós vamos fazer isso. Eu vou colocar 18 aqui, vou colocar a chuva serôdia. O que nós vamos conectar com isso? Julgamento dos vivos. Uma vez que você tem tudo isso é transferível. Você vê que nós temos a chuva serôdia em relação a Apocalipse 18. Agora você vai colocar julgamento dos vivos. Então vamos colocar ali, julgamento dos vivos. Se você olhar outras apresentações, era assim que a gente ensinava, que começava em 11 de setembro, julgamento dos vivos. Então, aqui fala sobre a chuva serôdia relacionada com 11 de setembro, mas todas essas coisas já foram consideradas no início desse movimento. Quando foi considerada, não era considerado Atos dos Apóstolos ali, como a gente está vendo agora no capítulo 5. Se você ler essa história com cuidado, você vai ver que 50 dias antes do Pentecostes era o dia da ressurreição, domingo. Se a gente pega essa história da chuva temporã, aqui está a chuva temporã, ela acontece em duas partes, a parte 1 e a parte 2. Parte 1 é o gotejamento e a parte 2 é a chuva em abundância. E aqui é Pentecostes. E na 1 ali nós temos o pão sem fermento. Dia 1, dia 50. Tudo bem? Nós poderíamos fazer estudos grandes, né, muitos estudos sobre isso, mas qual é o propósito dessa chuva temporã? Qual é o propósito desses 40 dias e depois os 10 dias? É que o Espírito Santo está lá para nos ensinar, para que crescermos, e Pentecostes é evangelismo público. Então você pode ver que na chuva temporã nós temos duas partes. Então eu vou mudar isso de chuva temporã para só chuva. E quando fazemos isso, nós vemos para passagens do Antigo Testamento como
Joel 2, versículo 23. Então, eu quero que vejamos que na história de Cristo a chuva vem em dois passos, em duas etapas. Então, eu vou desenhar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Vou fazer assim. Então, essa é a história ali em cima, a história sobre a chuva. Tudo bem? De 2.000 anos de duração. Começa com o quê? Chuva temporã. E acaba com chuva serôdia. Quando você tem chuva, vem em quantas etapas? 2. Então, essa é a primeira testemunha. Nós tiramos isso de um assim diz o Senhor. Depois, nós vamos para essa outra aqui, número 1. E no número 1, nós temos a chuva temporã, que também vem em 2 partes, 2 etapas. Chuva temporã e chuva serôdia. Tá tudo bem com isso? Concordam? Então, essa aqui, novamente, é um assim diz o Senhor, mas você tem que cavar um pouquinho, tem que ir João 20, tem que ir alguns capítulos nos Atos dos Apóstolos e algumas citações do Espírito de Profecia, e ela amarra tudo isso junto. O que eu quero que vejamos aqui nessa escala grande, nós temos a chuva em 2 partes, em 2 etapas. Então, essa também eu vou chamar de chuva. Então, nós temos essa em 2 partes. Então, esse aqui é o segundo testemunho. Nós temos 2 testemunhos de que chuva vem em 2 etapas. Você tem uma escala de 2.000 anos e você tem uma escala de 50 dias. Alguma pergunta sobre isso? Então, nós sabemos que algo é estabelecido no testemunho, com testemunho de 2. E aí, nessa história aqui no final, o que a gente esperaria ver? A chuva também em 2 etapas. Gotejamento e derramamento. Esse gotejamento e derramamento estão nessa história. E o gotejamento e derramamento dessa aqui estão na história número 1. E a outra estava na número 2. Então, a chuva serôdia começa a gotejar. Então, aqui nós temos a chuva serôdia que vocês estão vendo, começa a gotejar. É daqui que vem essa frase. Se você faz um estudo em relação a isso, como nós estamos fazendo, a linguagem, o idioma está tudo bem. Mas a razão que diz gotejamento da chuva serôdia é que na mentalidade do movimento, chuva serôdia estava tão arraigada por causa desse conceito de 11 de setembro com chuva serôdia. Então, o que nós queremos mostrar é que a chuva serôdia vem em 2 etapas, gotejamento e depois derramamento do Espírito. E depois diz, para os sacerdotes, que está obviamente correto, porque é para os sacerdotes, porque aonde que a gente sugeriria que a chuva começa? Em 1798. Então, nós podemos entender em escalas diferentes tudo isso. A chuva temporã vem em 2 etapas. A serôdia vem em 2 etapas. A serôdia, dependendo da escala, pode ser de 1798 até o fechamento da Porta da Graça, ou pode ser para a linha dos 144.000, dos sacerdotes, dos levitas, netineus, etc. Você tem diferentes escalas. Então, essa passagem, ela está lidando com os sacerdotes do adventismo, desse movimento. Então, ele identifica isso como sendo 11 de setembro. Então, aqui está 11 de setembro, temos a chuva serôdia aqui, sacerdotes. Vai ter o gotejamento em 11 de setembro. E depois a chuva serôdia. Após isso. Alguma pergunta?
Então, vamos só revisar o número do ponto 2 desse voto. Não existe erro, nada de errado foi ensinado aqui, é só a linguagem que foi criada para levar em consideração 3 anos atrás como as pessoas estariam pensando, porque há 3 anos atrás as pessoas estariam pensando que a chuva serôdia veio em 11 de setembro. Não tínhamos um entendimento muito claro, já estava lá, mas não era refinado. Então, existe esse legado todo do que estava acontecendo, por isso que foram usadas essas palavras. Não houve mudança doutrinária nenhuma, pelo menos na minha perspectiva. Não tem mudança doutrinária. Foi redigido dessa forma por causa disso, da chuva serôdia. Isso identifica que não é a chuva serôdia, é o gotejamento da chuva serôdia. É isso que estamos identificando. Essa palavra não é o termo ideal, não é apropriado. Deveria falar sobre gotejamento ou chuva temporã, chuva serôdia. Não é certo dizer a chuva temporã, a chuva serôdia da chuva temporã. Então, as pessoas elas ficaram confusas em relação a isso, em dúvida. Não foi um termo muito apropriado. Alguma dúvida em relação a isso? Não? Você acredita que, ao mesmo tempo, o terceiro ai representado pelo islamismo radical chegou à história? Eu acho que muitas pessoas não têm problema com esse assunto no voto 24, com o Islã radical, porque o ponto de referência aqui é Apocalipse 9. Nós podemos ter uma história clara que nos leva a 11 de setembro, então vamos pular essa e vamos voltar ao ponto 1. Você acredita que em 11 de setembro de 2001, o poderoso anjo de Apocalipse 18 profeticamente desceu, marcando assim o início do julgamento dos vivos e o selamento dos 144 mil? Esse aqui se torna problemático, porque não é que nós descobrimos agora isso. Eu já sabia isso em 2016. O anjo de Apocalipse 18 chega na lei dominical. Esse é um assim, diz o Senhor. Se você quer ir conforme a inspiração, esse é o modelo que você teria que ensinar. Mas o movimento entende que acontece em 11 de setembro. É por isso que diz ali profeticamente desceu, porque está tentando marcar nosso entendimento profético de quando esse anjo desce, em oposição ou variância, ou uma variação do que a senhora White fala, que ela diz que o anjo desce no decreto dominical. Então, nós estamos puxando esse anjo descendo, digamos, décadas antes, né? Então, vai acontecer bem antes do que Ellen White diz que vai acontecer. Você tem, então, essa dinâmica, a Lei Dominical Nacional, 11 de setembro. Aqui nós temos o verso 40 de Daniel 11, parte B, e ali temos o verso 41. Ellen White diz ali, no Decreto Dominical Nacional, que o anjo Apocalipse 18 desce, e nós dizemos que é em 11 de setembro. Essa é a diferença. Se você vai hoje e olha como o Future for America está ensinando essas questões, a razão que eles vão dizer isso, por que eles ensinam que é em 11 de setembro que o anjo desce? Por que eles dizem que desce em 11 de setembro o anjo de Apocalipse 18? Por quê? Porque eles estão se baseando nessas duas citações aqui. Então, eu vou botar aqui asterisco nas duas citações. Então, é baseado nessas duas citações.
9T e o Review and Herald de 5 de julho. Então eu não queria fazer um grande problema sobre isso. Por muitos anos eu não queria que o movimento se fragmentasse e queríamos ficar em unidade. Então eu estava observando esses pontos, essas passagens em relação ao que elas estão ensinando, comentava por que tinha essa diferença, e por muitos anos as pessoas estavam satisfeitas com isso. Mas agora, a partir de agora, o Future for America já começaram a endurecer sua posição e dizer que essa explicação que eu tenho e outros como eu têm está errada, e que Ellen White, nessas passagens aqui, está falando sobre esse evento. É assim que eles vão ler isso. E para fazer isso, você tem que pegar a citação do espírito de profecia e tirar fora do contexto. E parece que eles se contentam em fazer isso. Então, para vocês que estão estudando os votos e tentando entender isso, se você quer ir por um assim diz o Senhor, eu digo que um assim diz o Senhor vai te trazer o verso 41. E a leitura do FFA vai te trazer aqui, em 11 de setembro, né? Então, você tem 2 lugares diferentes que você pode colocar o cumprimento dessas passagens. O meu entendimento é que esse é o lugar correto de colocar Apocalipse 18 lá, na Lei Dominical Nacional. Então, ele está lendo de novo o primeiro ponto. Eu estou dizendo que acontece aqui, que é uma variação do verso, ponto 1. Agora, antes de ir para o segundo ponto, eu ainda concordo, não discuto, né? Então, dizendo que tem um erro grosseiro para trazer em 11 de setembro, mas eu quero fazer um segundo ponto, que esse aqui, o Decreto Dominical Nacional, esse marco, é uma lei dominical sem identificar que tipo de lei dominical é. Então, se o anjo desce na lei dominical, você vai pegar essa história e movê-la para outro lugar. Se você movê-la para outro lugar, o que vai acontecer com essas coisas aqui? Porque Ellen White conecta essas coisas, então nós temos que conectá-las também. Então, se você arrasta você vai ter que movimentar as outras. E aonde que ela coloca todos esses pontos? Em que marco? Ela coloca na lei dominical. Você tem Apocalipse 18, a chuva serôdia e julgamento dos vivos. Concordamos, então, com isso? Se você move tem que mover os outros. Então, você tem aqui Apocalipse 18, tem a lei dominical nacional. O que você teria que ter aqui também? Julgamento dos vivos e a chuva serôdia. Tem que ter todos. Se nós vamos mover Apocalipse 18 para cá, para 11 de setembro, nós temos que ter 4 coisas também. Tá? Nós temos que ter Apocalipse 18, chuva serôdia, julgamento dos vivos e lei dominical. Então, é por isso que as pessoas estavam ensinando há muito tempo atrás que 11 de setembro era uma lei dominical. E que lei que eles estavam vendo ali? O ato patriota. Eles diziam que era um tipo de lei dominical, que podia ser ou não o caso, mas de uma diferente perspectiva, nós vemos que teremos que pegar toda essa informação nesse marco. E o problema é que se 11 de setembro fosse a lei dominical, então, o que está acontecendo nesse lado aqui? Nós temos que ter chuva serôdia. Então, ali temos 11 de setembro, depois ali a chuva serôdia, e antes teríamos chuva temporã. E antes disso, o que teríamos? Arar, né? E no final, a colheita. E é aí que você começa a ter problema. Porque aqui no início,
você teria 1989, antes ali da chuva temporã. Só que o Arar fica sem marco, você fica sem esse marco. E aí você não tem Arar. E aí você destrói seu modelo quando você faz com que 11 de setembro seja a lei dominical. É por isso que o que FFA está ensinando agora está completamente errado. Completamente errado. Porque você pode marcar Apocalipse 18 aqui em 11 de setembro com que símbolo? Nova York. Nós sabemos todos os edifícios, tudo isso que aconteceu em Nova York. Então você tem um argumento para colocar aí, mas você precisa mais de um testemunho. Precisa de mais de um. Você tem o quê? Um vídeo, você tem a parte visual, os jornais, artigos, você tem que ter algo mais. Então, o modelo de agricultura, ele te ajuda a ter uma segunda testemunha, mas tem mais de duas, para você ver que mas você vê que o modelo de agricultura não funciona aqui. Então, portanto, começa a lançar dúvidas sobre 11 de setembro ser uma lei dominical. Então, o ato patriota não é uma lei dominical porque não tem integridade suficiente quando você estuda, né, conforme o modelo de agricultura. Então, esse Apocalipse 18 não pode ser igual a esse outro Apocalipse 18 do decreto dominical. São marcos diferentes. Espero que não tenha criado confusão. Então, se você pega esses 4 aqui, que marco, então, que nós teríamos? Nós teríamos em 2014 esses marcos. Aí ele preenche esse critério de agricultura. Aí você vai ter uma lei dominical, vai ter uma chuva serôdia. E se você tem esses dois, o que você pode dizer? Porque você sabe que esses dois estão corretos. Aí você pode falar que o julgamento dos vivos também é aí, e também o anjo de Apocalipse 18 estaria aí. Isso seria para quem? Para os sacerdotes. Novamente, a gente tem que discutir para quem que é esse outro aí da Lei Dominical Nacional. Não é para o mundo. Então, é para quem? Para os 144 mil. E os 144 mil sacerdotes é o mesmo grupo de pessoas. Ok? Então, agora você começa a entender por que se fala, né? Que 144 mil e os sacerdotes são equivalentes. Então, agora nós começamos a ter um problema. Se você pega a linha dos sacerdotes, temos a linha dos sacerdotes, temos 2014 e temos 11 de setembro. E como é que isso começa a funcionar? Agora, se você volta à história milerita, vamos pegar o mesmo princípio que a gente está tendo aqui. Apocalipse 18. Verso 8 é o quê? A segunda mensagem angélica. Então, a segunda mensagem angélica. Aqui é a história milerita e ali é a nossa história, 144 mil. Aqui tem a segunda mensagem angélica, na Apocalipse 14, verso 8. Tem uma outra mensagem, a segunda mensagem angélica nas Escrituras. Aqui é Apocalipse 14. Tem alguma outra segunda mensagem angélica? Sim, Apocalipse 18. Então, em Apocalipse 18 temos uma outra segunda mensagem angélica. Então, sobre o que é essa história? É a história da segunda mensagem angélica. Viram que a gente fez aqui, ó, chuva em 2 etapas, segunda mensagem angélica em 2 etapas. Faz sentido? Aqui foi o segundo anjo fazendo o quê? Chegando. A chegada do segundo anjo. Ok? Eu vou tirar o M aqui e vou colocar... O que é Apocalipse 18? O que diz? Com uma palavra. Digam com uma palavra o que diz. Completo. Acabado. Terminado. Completo. Então, agora está completo. Então, primeiro chegou, tornaria vazio e agora está cheio. Então,
eu vou mudar aqui a palavra e vou falar em fortalecido. Então, aqui o segundo anjo está fortalecido, fortalecimento. Então, você vai ter primeiro a chegada do segundo anjo e depois o fortalecimento. E começa na história milerita e termina na nossa, é um contínuo. Vocês concordam com isso? O que acontece na história milerita, que todos nós sabemos? O segundo anjo vem em quantas etapas? 2 partes, 2 etapas. Chega em abril e é fortalecido em agosto. Então, aqui você tem 2A e 2E. Um primeiro testemunho e o segundo testemunho. E na nossa história, o que acontece? A mesma coisa. 2A, 2E. Que para nós seria 2C e 2F. Então, você pega o mesmo princípio da chuva e usa para a segunda mensagem angélica. Então, se você chega na nossa história, a chegada e o fortalecimento se tornam 2 marcos diferentes. Agora, a nossa história é qual capítulo? O 14 ou o 18? 18. Agora isso é difícil, assim, é uma pergunta meio complicadinha. Porque Apocalipse 14 é toda essa história. Mas Apocalipse 18, da maneira que nós entendemos, seria a nossa história. E Apocalipse 14 seria essa, mas há um contínuo. A mesma coisa com a chuva ali em cima, né? Se a gente fosse fazer uma comparação. Então, se você volta para os mileritas, você vai ter abril e agosto. Ou verão, por exemplo, vamos dizer. Então, chega na nossa história, a gente também vai esperar uma chegada e um fortalecimento. Então, na linha dos sacerdotes, nós estamos marcando, não é Apocalipse 14, é Apocalipse 18. Então, esse aqui seria Apocalipse 18, segunda mensagem angélica, a chegada, que é o A, nós colocaríamos o C, né, de chegada. E 2014 seria o quê? Seria o fortalecimento, a gente colocaria F, do anjo de Apocalipse 18. Ou seja, aí tem a chegada e o fortalecimento em 2014. Quando você faz isso, você diz, nós estamos lidando com, não estamos lidando com a linha do sacerdote, vamos lidar com a linha dos 144 mil. Então, o que seria esse outro aqui? Na lei dominical, seria também o fortalecimento, concordam? Então, o voto ensina... Você acredita que em 11 de setembro, o poderoso anjo de Apocalipse 18 profeticamente desceu? E desceu como? Ele chega em 11 de setembro, tá? Estou demonstrando aqui, ele chega em 11 de setembro, marcando, então, o início do julgamento dos vivos, ainda não lidamos com isso, e o selamento dos 144 mil também não lidamos com isso, tá? Essas 2 questões ainda não lidamos. Mas já dissemos, falamos sobre os sacerdotes e os 144 mil. Então, eu poderia dizer aqui o selamento dos sacerdotes, tá? Então, lidamos com essa questão. Alguma pergunta? Tem mais um ponto. Que as pessoas podem ou não enxergar ou apreciar. Se eu fosse fazer isso, abril, julho, agosto, e trazer isso para a nossa linha, o que esse primeiro seria? Então, vamos para a linha dos sacerdotes. Que anos seriam esses meses? Corresponderiam esses meses? Primeiro, o de abril, 11 de setembro. O outro em julho, 2014. O de agosto, 2018. E ele vai colocar mais um ali. 22 de outubro ali.
Seria o quê? 2019. A maioria sabia a resposta. Não preciso explicar. Nessa história aqui, aonde que está a chegada? Na história ali dos meses de abril, julho, etc. Abril. Desculpe. Aonde que está o fortalecimento nessa história? Em agosto. Não é julho. Mas aqui embaixo eu disse que era em julho de 2014, né? 2014. Eu coloquei em 2014, que é de fortalecido. Então eu quero que entendamos isso, é que o fortalecimento, ele na verdade inicia aqui em julho, mas ele se avoluma, assim como Ellen White diz, avoluma até um alto clamor. O alto clamor começa na lei dominical e avoluma. Então, se você pegasse essa linha aqui, seria o alto clamor, e que nós sabemos agora, definitivamente da linha millerita, é que a lei dominical e o alto clamor são dois marcos diferentes, não são o mesmo. E você pode ver isso você não pode ver isso em Daniel 11:41, porque diz: entrará na terra gloriosa e muitos cairão, muitos adventistas cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom, Moabe e os chefes dos filhos de Amão. Não te diz a sequência disso, só diz que eles entram e tudo acontece. Mas agora sabemos que não acontece dessa forma. Entra na terra gloriosa aqui, mas o alto clamor não acontece imediatamente. É uma outra marca, um outro marco. Então, no verso 41, infere o quê? Que Edom, Moabe e Amon saem imediatamente. Mas se fosse assim, o alto clamor seria muito próximo à lei dominical. Mas nós sabemos que lei dominical e o alto clamor são marcos diferentes. Então, nós precisamos entender dois conceitos. Que existe, né? Julho é um marco, agosto é um outro marco, assim como 2014 e 2018, né? Ali correspondendo, e se avoluma. Por isso que eu coloquei ali o fortalecimento, né? Porque começa em julho, avoluma até agosto. Então, tá correto colocar na lei dominical em 2014. Por isso que eu coloquei Apocalipse 18, fortalecimento, e na lei dominical a mesma coisa. E esse conceito foi tirado daqui de baixo, dessa linha aqui, que você tem A e E você tem ali em cima A e E, em escalas diferentes, na escala dos sacerdotes, levitas, netineus e 144 mil. Se você concorda com isso, se vamos, então, fazer de maneira igual, o voto teria que dizer assim, ó, você acredita que em 2014 o poderoso anjo Apocalipse 18 foi fortalecido, marcando assim o início do julgamento dos vivos e o salamento dos 144 mil. Então agora vamos falar sobre essa última parte do voto, que é o julgamento dos vivos e o selamento dos 144 mil. As pessoas, a maioria entende sobre o julgamento dos livros quando você revisa os livros. Começando em 1844, o que acontece? As pessoas mortas há 5.500 anos. Seu caso é aberto. Digamos, o seu nome é Abel. Revisam os livros e o julgamento começa. Daniel, capítulo 7. Concordam com esse conceito? Que o julgamento começa em 22 de outubro, milhares de anos depois da sua morte? Eles já sabem qual que o resultado vai ser? Sim. Porque se você pergunta a qualquer cristão, Abel é salvo? Foi salvo? Sim, claro, a Bíblia fala. Ele é justo, o seu sangue justo, grita para todo mundo isso, que ele é uma pessoa justa, sabemos que ele vai ser salvo. Mas se você já sabe que ele vai ser salvo, então a Bíblia e as declarações que foram escritas 2.000 anos antes do seu julgamento chegar, então o julgamento e os livros serem abertos não é uma coisa assim
tão simples como os adventistas acham. Não tem todas as respostas, tá? Parece que a gente já sabe os resultados para algumas pessoas bem antes, né, deles serem julgados. Então, separado disso, a parte disso, depois de ser julgado em 22 de outubro de 1844, o que estão fazendo? Daniel 7 diz, os livros são abertos e esse é o livro de registro de sua vida. Quando que foi o registro escrito? Antes ou depois da morte? Antes. Então, esse registro é feito antes. É simples. Você começa a gravar os registros quando você, a partir do seu nascimento. Porque antes do nascimento, a criança não sabe certo ou errado, não fez nenhum pecado. Então, vem nesse mundo, nasce nesse mundo. E num nível bem simples, começa então aí o trabalho de um desgaste, né, do ser humano. E aí vamos começar no nascimento. Você pega todo o registro da vida da pessoa, ela morre, acaba o registro e até o julgamento vir. Então nós discutimos isso ontem no pôr do sol. Quando que a pessoa nasce? Nós sabemos que estamos vivendo num período que nós consideramos que as coisas são entendidas espiritualmente, não literalmente. Então, quando que a pessoa nasce? No batismo. E quando que o batismo acontece para esse movimento? Esse é o entendimento geral, é 11 de setembro, que são os passos, né, de salvação. Nós sabemos que em 11 de setembro, o que você espera começar a acontecer? Você nasce, você vai viver sua vida, e vai acontecer o quê quando você vive sua vida? Vai ser registrado tudo o que acontece. E quando que vai ser interrompido esse registro? Quando você morre. Mas nós não vamos morrer, porque vamos estar vivendo, então tem que acontecer em algum momento desse processo que vai interromper os registros. É um estudo muito simples, isso é uma parábola, eu não tenho a complexidade disso tudo. Estou tentando fazer algum sentido desse plano complexo de salvação. Mas o que eu estou dizendo, o meu entendimento, é que o julgamento dos vivos aqui em 2014, ele foi tirado desse assunto, do assim diz o Senhor, ou seja, pega os registros que já foi feito, checa tudo isso, e isso vai acontecer na lei dominical. Isso vai acontecer aqui, 2014. E entre 11 de setembro de 2014, o que vai acontecer? O que acontece? Então, veja, você nasce em 11 de setembro. E aqui em 11 de setembro, como é que tá as páginas do seu livro? Em branco. Então, o livro está com as páginas em branco. E desse ponto até o ponto de 2014, né? O que vai acontecer? Vai ser escrito, né? Vão ser escritas coisas no seu livro. Aí, quando você chega à lei dominical, em 2014, sua página está cheia. Tudo que você fez está ali, está escrito. E agora, o que vai acontecer na lei dominical? Eles vão abrir o seu livro, investigar e checar tudo o que está acontecendo, as coisas boas, as coisas ruins. Então, esse modelo aqui, ele foi tirado do modelo do santuário, que a gente já está familiarizado. Também foi tirado de um assim diz o Senhor, quando você vai para o julgamento dos mortos, que funciona assim, você nasce, você morre, tem um gap, tem um período depois que você morre, e depois de 1844 em diante, os livros são abertos e você vai ser checado para ver o que você fez de errado e de correto. Então, o voto ele está nos mostrando que o que esse movimento ensinava em relação ao julgamento dos vivos em 11 de setembro não é o juízo investigativo, como a gente vê em Daniel 7, é o registro desse primeiro ato de investigação.
Então, a primeira parte é pegar o registro, que começa em 11 de setembro. Ele é completo na lei dominical, em 2014, e é aí que começa o juízo investigativo, que é o mesmo lugar que a senhora White coloca o juízo investigativo dos vivos. Tem esse tempo, esse período entre a lei dominical e o fechamento da porta da graça. Quando você chega ao fechamento da porta da graça, você é selado na sua testa, figurativamente, dizendo que agora você está pronto para ir para o céu, os casos estão sendo decididos. Então, você tem a mesma dinâmica para os sacerdotes, dessa mesma forma. E é por isso que diz que 11 de setembro, o poderoso anjo de Apocalipse 18, ele desce, ou seja, chega, né, 2C, marcando assim o início do julgamento dos vivos, e isso, aí começa, a partir dali, o selamento dos 144 mil. Primeiro, o registro é pego, depois a investigação. Não quer dizer que depois, quando você chegar em 2019, que Miguel levanta para você, que é o que a FFA ensina, e que está totalmente errado, totalmente... E é como a senhora White fala, que ele levanta em Daniel 12:1. O selo para os 144 mil é colocado em suas testas. Você não pode fazer com que esse selo seja colocado antes. Nós estamos acabando o nosso tempo, mas eu espero, para nós aqui e para aqueles que estão assistindo, que nós tenhamos passado para os pontos mais importantes, para que você veja o processo do pensamento, as palavras, a teologia em relação a essa redação toda, né, que foi feita dos votos. Vamos orar? Nosso querido Pai, nós agradecemos pela Tua misericórdia, pelo privilégio de sermos chamados para sermos vanguarda de Sua igreja aqui na Terra nesses últimos dias. Nós oramos por uma bênção especial sobre nós. Nós pedimos que você nos guie, nos direcione através desse primeiro sábado, dessa dispensação. Nós sabemos que existem tantas verdades ainda para serem descobertas, tantas verdades para serem estabelecidas, para serem consideradas, entendidas. Pedimos que você continue conosco, abençoando-nos, guiando-nos, sopra sobre nós o Espírito Santo. Pedimos a sua misericórdia para aqueles que estão viajando, para aqueles também que permanecem aqui, nos guie, nos oriente. Enquanto que estudarmos esses votos, podemos meditar profundamente sobre eles, ver o significado para nós, individualmente e também no movimento, em relação ao ponto número 2 do voto e esse compromisso que o Senhor quer, não só em relação ao Senhor, mas para cada um entre nós, e também ao voto 24, e como essa relação opera em relação ao Apocalipse 18, o julgamento dos vivos, que tenhamos uma clareza melhor sobre isso. Em nome de Jesus, amém.